Mente sem limite. A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Compreender a dinâmica das experiências mentais auxilia-nos a lidar melhor com esse complexo mecanismo do pensar. Formular pensamentos, ter consciência de nossa lucidez e manipular a capacidade de escolher e de dar importância são as melhores atribuições da raça humana. Podemos comparar a mente ao grandioso e sofisticado computador que temos ao nosso inteiro dispor. Como qualquer aparelho de altíssima tecnologia, precisamos conhecer seu manual de funcionamento. O mesmo se aplica ao universo psíquico. É importante conhecer os mecanismos que compõem a mente para podermos manipular a capacidade criativa em nosso benefício. Somos um sofisticado sistema de captação e produção de energias vivificadoras, e a mente canaliza e direciona essas energias vitais, criando a atmosfera energética que influencia a realidade, e essa se molda de acordo com as nossas crenças. As crenças podem se originar dos valores morais ou religiosos que nos são passados pela educação ou formulados através de nossas próprias experiências. Elas representam as certezas interiores ou aquilo que tomamos como verdadeiro para nós. Na maioria das vezes, são adotadas sem nenhum critério seletivo. Não questionamos se esses valores ainda servem para a realidade atual, por isso eles são falsos valores. Porém, aqueles que são formulados como resultado de nossas vivências são mais realistas, por isso nós os consideramos valores verdadeiros. As crenças estabelecidas ao longo de sua existência determinam a maneira como você encara os fatos da vida e servem de base para a escolha de como você deve reagir e se comportar. Para cada pensamento, teremos uma relação em nosso sistema ou uma sensação. Assim, eles também determinam a realidade de bem ou mal-estar de seu dia a dia. De uma certa forma, como veremos mais adiante, nossas crenças moldam a realidade, reproduzindo no ambiente externo aquilo que concebemos interiormente. Cada um vive de acordo com as suas próprias crenças. Se você acredita no bem, terá bons pensamentos. Consequentemente, sua vida seguirá por um curso harmonioso. Já aqueles que acreditam no mal são maliciosos, veem maldade em tudo, acabando por atrair episódios ruins. Ser otimista é pensar nas perspectivas favoráveis de uma situação, enquanto ser pessimista é nutrir pensamentos negativos e dar muita importância aos obstáculos. A mente é comandada por você, por seu livre-arbítrio. De modo geral, aquilo que se pensa sobre si e sobre a vida determina a realidade à sua volta. Nutrir ideias de inferioridade o faz sentir-se imperfeito. Essa postura criará um cenário desolador onde você será o protagonista. Para que a condição interna se torne realidade, é necessário crer de forma total, visceral, apaixonante ou corporificador tais ideias. Não adianta só desejar, é necessário sentir que se torne real. Caso contrário, mesmo querendo ter bons resultados, se os pensamentos não forem fortes o suficiente para impressionar e para se imprimir em nosso sistema, os resultados não serão alcançados. Todos aspiram a alcançar seus objetivos na vida, mas isso não é suficiente por si só. Para obter sucesso, é preciso sentir-se no direito de usufruir os privilégios de ser bem-sucedido. Não basta almejar um bom emprego ou fazer bons negócios, é preciso sentir-se em condições de ser contratado e merecedor da oportunidade profissional. É preciso ter isso implantado em seu sistema, de forma que pareça ser completamente natural. A força do pensamento atua tanto nas funções fisiológicas do corpo como no ambiente ao redor. Alguns exemplos corriqueiros tornam isso mais explícito, como pensar em comida e sentir fome, ou imaginar que algo é ameaçador e sentir medo. Esse estado produz no corpo a adrenalina que estimula as funções biológicas, deixando-o em alerta. Em relação à atuação da mente no exterior, observa-se os seguintes exemplos: ter medo de determinados insetos e frequentemente deparar com os mesmos. Pensar que algo pode dar errado e não conseguir realizar aquela atividade. Antigamente, acreditava-se que a mente era restrita no nosso mundo interior. Considerava-se que ela se limitava ao cérebro. Desse modo, sua atuação era puramente interna.
não exercendo nenhuma influência ao exterior. Essa visão é baseada no conceito de que o poder do homem obedece a uma sequência predeterminada: pensar, mover o corpo e, com isso, promover reações no mundo. Afirmavam os antigos estudiosos do comportamento humano que somos um ser constituído por partes isoladas que se interligam pelas funções, como o mecanismo de um carro ou de uma máquina qualquer. Assim, eles falavam de mente, emoção, sentimento, corpo, alma como partes de uma máquina biológica. Atualmente, essas noções estão ultrapassadas. O cientista afirma que não existe nada individualizado no homem, que tudo é um conjunto integrado. Assim, somos sentimentos, emoções, espírito, neurônios e o corpo inteiro. Na visão metafísica, isso se estende também ao ambiente, às pessoas ao redor e ao universo. Portanto, o que é considerado mente, na verdade, são atributos naturais e não possui fim ou começo. As concepções mentais são capazes de abranger todo o universo, podendo exercer algum tipo de influência nele. Você não tem começo nem fim. A mente pode ser vista sob dois aspectos, o consciente e o inconsciente. O consciente é onde ocorre a percepção. Ele representa apenas uma pequena parte da mente, que compreende tudo aquilo de que estamos cientes no mundo. A atividade do pensamento e a manifestação do consciente. Imagine uma lanterna acesa na escuridão. Somente onde o foco da luz clareia é consciente. O consciente está ligado a todo o organismo, podendo a qualquer momento focar uma de suas partes ou identificar as sensações provenientes do corpo. A mente consciente também se estende até onde os sentidos podem alcançar. A identificação dos estímulos externos representa uma extensão do consciente que não se limita apenas a captar os sons, as imagens, etc., mas também a perceber através do sexto sentido as emanações energéticas das pessoas ou dos ambientes, chegando a captar o ambiente astral em casos especiais. A consciência é um fenômeno abrangente que transcende o sistema nervoso, sendo ela fruto da interação entre o interno e o externo. Existe uma frase de Yogananda que esclarece esse conceito. A mente é como um elástico que pode se estender ao infinito sem se romper. Essa ideia contrasta com o ponto de vista tradicional da ciência, que descreve a percepção como um arco reflexo, em que o mundo é um conjunto de estímulos que tocam os aparelhos sensores e estes são conduzidos até o córtex cerebral, onde são interpretados pelos neurônios e percebidos pela mente. Esse nível de percepção também pode ser chamado de mente superficial ou eu consciente, que engloba tudo o que se percebe no presente e identifica o que está ao redor. Nele estão todos os fenômenos dos sentidos: audição, visão, paladar, olfato e tato, que promove as sensações, permitindo reconhecer o aqui, o agora. Essa mente é a que pensa, escolhe, decide, acredita ou desacredita e focaliza a atenção. Ela é a que dá a sensação de individualidade, promovendo a lucidez ou o eu consciente. O principal atributo do eu consciente é o discernimento, o poder de escolha, de dar importância ou mudar o ponto de vista a qualquer momento, bem como mobilizar a vontade para intensificar os objetivos de vida. Ele é também responsável por formar o senso de realidade, de acreditar como real ou irreal qualquer fato. As faculdades mentais são atributos da vida. Por meio delas, você pode reconhecer a si mesmo e interagir com o ambiente à sua volta. Em suma, não pense que a mente é restrita ao corpo somente porque você a identifica dessa maneira. A mente consciente vai além do simples fato de interpretar e decodificar os estímulos externos. Ela interage no mundo, tornando-se parte integrante dele. O inconsciente não pode ser interpretado com facilidade nem ser evocado involuntariamente, porém seus conteúdos podem se manifestar no mundo consciente. Grande parte dos conteúdos da mente origina-se do inconsciente. Ele é a fonte das energias psíquicas e contém os fatores básicos da personalidade do indivíduo.
Os estudos a respeito da mente se aprofundaram e hoje se sabe que o material armazenado no inconsciente não são apenas as experiências pessoais da vida atual guardadas na memória, mas também os fatos de vidas passadas relacionadas a você e à vida em geral, chegando a ter contato com os arquivos do passado do universo. As pesquisas da psicologia, principalmente as realizadas por Carl sobre o inconsciente coletivo, comprova que o inconsciente é ilimitado, abrangendo não só o que existe, mas também tudo o que existiu e existirá. Carl exemplifica um inconsciente comparando ao ar, que é o mesmo em todo lugar. Todos o respiram, mas ele não pertence a ninguém. Diz ainda, o inconsciente não é um recipiente que coleta o lixo da consciência. Ele é a outra metade da psique. Assim, podemos que concluir que nós não temos um inconsciente para cada um, mas estamos todos dentro do inconsciente coletivo. A mente consciente tem a capacidade de criar as noções de tempo e de espaço, podendo em certas circunstâncias ignorá-las. Ela está tanto dentro como fora de nós, e o que temos como limite não passa de uma convenção fruto da óptica que temos da vida. Sendo assim, estamos integrados a tudo que existe e nos tornamos parte daquilo que experimentamos. Todo tipo de matéria é formado por átomos. O ar é composto de moléculas que são constituídas de átomos. O organismo humano é o conjunto de células que também são formadas pelos átomos. E tudo isso se encontra de forma a ser uma só massa de átomos. Nesse modo, o que percebemos como corpo físico é a impressão sólida que a mente interpreta como fenômeno somático. Assim, como o mundo atômico, a mente é constituída estando tanto dentro quanto fora de nós. A mente consciente é que distingue o que é interno ou externo, bem como a diferença entre sólido, líquido e gasoso. A percepção desses diversos tipos de matéria é o lugar que ocupamos no espaço. É de acordo com o nosso senso de realidade, porque para a física somos uma variação atômica dentro do universo invisível. Evolução é o nome dado ao contínuo processo da mente de devassar os níveis inconscientes, ampliando a consciência e a lucidez. É como se fosse o início, fôssemos como só inconsciente, e por algum motivo a consciência nascesse e iniciasse uma viagem de expansão. Nasce também o tempo e o universo da realidade ou universo sensorial. Talvez cheguemos a desvendar o inconsciente totalmente e talvez aí a evolução termine. Mente, aparelho realizador. A mente é um aparelho nas mãos do eu consciente. Seus atributos são manipulados por ele e refletem na realidade interna, corpo físico e externa, meio ambiente. Nele reside a habilidade realizadora, criar a realidade ou o que será sensorial do homem. É dotado do poder de escolher o que é significativo no mar de estímulos cotidianos. Também tem o poder de dar crédito em diferentes graus e de graduar a importância, o que gera diferentes níveis de impressão. Este material vai para a mente inconsciente, que possui o aparelho realizador e o sistema de integralidade, criando um cenário em que vamos ter nossas experiências. O universo mental não se restringe a imaginar. Sua finalidade é tornar sensoriais e palpáveis os programas que a consciência estabelece como verdade e nos quais acredita. As experiências vividas são produtos da manipulação feita por você de seu aparelho mental. Vivemos de acordo com o que acreditamos e estabelecemos como verdadeiro para nós. Sendo assim, se não temos uma vida agradável, basta reformular nossas crenças para alterar o curso da existência. Entre a lucidez do eu consciente e o material, existe a mente. Os estímulos recebidos passam pelos órgãos dos sentidos para depois serem interpretados pela mente. Ela transforma estímulos em percepção. Ela é quem registra e assimila a existência de algo sólido ao redor. Pode-se dizer que a realidade externa é um produto da mente. A solidez da matéria está na concepção mental, pois as partículas atômicas que formam todos os tipos de matéria contêm um vácuo entre os eletrodos e prótons que gravitam em torno do núcleo dos átomos. A quantidade de massa sólida contida neles é mínima. A maior parte do composto atômico é vazia. Assim,
Portanto, a matéria é uma sensação que a mente interpreta como sólido. Posso dizer que a realidade é uma manifestação mental. Desse modo, a mente é o aparelho realizador que temos sob nosso comando. Não há contato direto entre o eu consciente e o mundo material. A mente se interpõe entre esses dois níveis, moldando a realidade e possibilitando a atuação do ser na vida. Essa concepção da mente não é recente. Ela compunha os produtos conscientes de alguns círculos esotéricos que se manifestaram e mantiveram restritos a uma casta de pessoas selecionadas. Também faz parte do antigo hinduísmo e do budismo. O próprio Buda, ao receber que a mente era a causa do sofrimento, da dor e dos problemas humanos, deu sua contribuição, criando exercício para educá-la.